Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Continua a preparação do Porto com vista a esse jogo com o Estrela da Amadora. E a dúvida que ainda todos temos, será que Gabri Veiga e Mora recuperam a tempo ou não? Já vamos analisar isso e também novidades no mercado. Há notícias não muito boas para o Porto no mercado de transferências. Há também jogadores, nomes novos que estão a ser falados. Vamos já analisar tudo. Mas primeiro pedir que deixem o like aqui no canal para dar uma força. Não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não subscreveram. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. E já sabem, deixem os vossos comentários que eu leio sempre todos. Gera-se sempre debates muito interessantes nos comentários, por isso deixem a vossa opinião. Eu leio sempre todos. E eu começaria o vídeo precisamente por essa grande questão, essa grande dúvida que esta semana está a marcar a atualidade no Porto, que é Rodrigo Mora e Gabri Veiga recuperam ou não para esse jogo de segunda-feira? Eu acho que eles vão ser muito importantes. Sabemos como o Farioli ultimamente, nos últimos jogos do campeonato, tem percebido a importância de ter jogadores criativos nesses jogos com equipas mais fechadas. Sabemos que o Estrela da Amadora é uma equipa que contra os grandes costuma defender muito. Aliás, o Estrela da Amadora é das poucas equipas que tem sistema tático muito diferente quando joga com grandes ou quando joga com equipas mais pequenas. Basta ver, por exemplo, contra o Arouca jogou com 4 centrais, contra o Sporting jogou com 5 e mais uma quantidade de médios lá para trás e, portanto, pode ser mais uma equipa com autocarro na defesa, como aconteceu com o Tondela, embora esse jogo seja no Dragão, mas o Porto precisa sempre de jogadores criativos. O Farioli apostou no William Gomes e no Mora nesse jogo contra o Tondela. Se não tiver Mora, quem é que ele vai apostar? Eu ontem dava aqui uma pista, houve muita gente nos comentários que concordou, no caso de não ter Mora e Gabri Veiga, poder jogar com o PP naquela posição. Embora eu acho que o Farioli vai estar mais inclinado para usar o Pablo Rosário, o que pode emperrar o jogo do Porto, pode tornar o Porto menos criativo na frente. Ele pode subir o Froholt e jogar ali com um duplo pivô com Varela e Pablo Rosário, só que nestes jogos em que os adversários defendem muito, quase que é redundante ter tantos jogadores atrás, ainda por cima com uma defesa tão forte como tem o Porto. Não faz sentido, mas realmente falta opções. Bem sei que as notícias apontam para um cenário otimista, mais otimista até em relação ao Rodrigo Mora do que o Gabri Veiga, só que se nós olharmos para o que foi dito sobre o Gabri Veiga, também não era uma lesão nada de grave e agora já vai para o terceiro jogo sem poder jogar. O Gabri Veiga jogou e também havia muita gente que comentava, eu também não entendo o porquê do Gabri Veiga ter jogado a primeira parte toda na Taça da Liga depois daquele susto. E a verdade é que ele pode ter agravado a lesão ali, só que depois disseram-nos sempre que a lesão não era nada de grave. O que é certo é que vai para mais um jogo em dúvida e o mesmo pode acontecer com o Mora. É por isso que eu fico aqui um pouco na dúvida em relação às notícias que surgem, porque realmente dizem-nos que o Rodrigo Mora pode estar apto porque foi só uma lombalgia de esforço. Aconteceu o mesmo com o Gulo também, que depois acabou por não jogar. E o Farioli dá outro sinal para mim muito interessante aqui, que ele chamou o Bernardo Lima. Muita gente tem comentado que pode ser uma oportunidade para o Midé, mas não, acho que o Farioli aposta mais no Bernardo Lima, também pensando que o Bernardo Lima joga mais naquela posição de médio, naquele número 10. E portanto, esta chamada do Bernardo Lima, que se for convocado é uma estreia nos convocados, para mim é um sinal de que o Farioli não está assim tão confiante que vai ter os dois criativos, um dos dois pelo menos, disponíveis para esse jogo muito importante para o Porto. Sabemos que o Porto já está com 5 pontos de avanço sobre o Sporting e 8 sobre o Benfica, lançado a bater recordes, o melhor Porto, o Porto que menos golos sofreu e que mais pontos conseguiu em 30 anos, muito entusiasmo à volta da equipa, mas convém que o Porto vá ganhando jogos. Sabemos que um empate ou uma derrota pode lançar algumas nuvens sobre um Porto que está em grande, está em crescendo e vai jogar para a Taça a meio da semana. Falando em Taça, o Porto tentou que o Zaidu não fosse para a CAN, tentou atrasar o máximo possível a ida do Zaidu para a CAN e a Nigéria não aceitou, portanto o Porto vai ficar sem o Zaidu já no jogo com a Estrela da Amadora, vai ficar com o plantel mais curto. Sabemos como o Farioli odeia isso. Eu por acaso não sei se o El Karouani vai ao Mundial ou não. Ontem havia gente que comentava que não ia. Se o El Karouani não for ao Mundial, não à CAN, peço desculpa, mas realmente se o El Karouani não for à CAN é um sinal muito forte. Acho que o Porto pode mesmo contratar o El Karouani em janeiro, mas já lá vamos aos reforços. Para já Farioli tem que trabalhar com o que tem, e o que ele tem é o Francisco Moura e um Martim Fernandes que pode fazer também aquela posição. O próprio Kivior e o Prepites também podem, mas ele não gosta tanto de os ter ali porque são centrais. Sabemos como o Farioli não abdica de ter máximo de opções na defesa, e está complicado para ele, porque depois da lesão do Nuno Pérez, agora sai o Zaidu, mas acho que em janeiro o Porto já deve conseguir um lateral esquerdo, se calhar em vez de um central, como temos analisado aqui. Mas eu até acho que o Francisco Moura tem estado em boa forma. Eu acho que ele jogou bem no jogo com o Malmo. O Porto nesse jogo fez o jogo com mais remates e mais dominador. Se vocês virem as estatísticas, foi o melhor jogo do Porto na Liga Europa esta época. Eu acho que Francisco Moura mancha a imagem com um autogolo, fica para a história, fica no registro do jogo que ele marca um autogolo, mas é um autogolo muito caricato no último segundo
segundo jogo, acho que ele também não podia fazer muito, a bola bate no poste e caprichosamente vai contra ele e dá autogolo, e portanto acho que até ficou um resultado estranho, porque o Porto podia ter goleado, como eu disse aqui. Houve pessoas que comentaram que o Porto podia também ter empatado, é óbvio que podia ter empatado, porque o Malmo nos primeiros 10 minutos teve ali algumas oportunidades, mas o Porto depois tem uma estatística avassaladora, e o Porto aumentou muito essa estatística na segunda parte, o que não deixa de ser surpreendente. O Porto nesse jogo geriu a equipa muito com pressão alta e ataque, que é um ponto que os adeptos gostam e querem ver mais, e o Farioli também aproveitou o facto de ter a equipa mais fresca e dos suplentes que entraram terem essas características. O Gulli e o Willian Gomes são muito bons na pressão. O Alarcón também acabou por entrar melhor do que nos outros jogos, e o Porto jogou muito subido, com a defesa subida. Foi dos poucos jogos em que o Porto geriu o resultado, o 2-0, que o Farioli, como eu tenho dito aqui muitas vezes, já considera o 2-0 um bom resultado para gerir a equipa, uma vez que a equipa tem sofrido poucos golos, e o Porto conseguiu, um pouco contra-intuitivo, conseguiu que o Molde não atacasse, conseguiu atacar o jogo todo, fez muitos remates, bateu o recorde de remates, eu não sei se foram 30 remates ou por aí perto. E falar desse jogo, falar de recordes também, eu ontem estava a ver a estatística do Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora nesse jogo acertou todos os dribles, acertou 85% dos passes, portanto foi mesmo uma exibição incrível, até estatisticamente, do Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora vem crescendo, o Gabri Veiga também. Eu acho que isto levanta novamente a questão se eles não podem jogar os dois juntos. Seria um Porto avassalador. Imaginem um Porto com Mora, Gabri Veiga e William, os três a destruir, criativos, sempre imprevisíveis. Acho que qualquer defesa seria destruída por estes três em grande forma como estão. Agora sabemos que o Farioli quer equilíbrio na equipa e não pode jogar com os três ao mesmo tempo. Mas em jogos em que as equipas são mais defensivas, no campeonato, como acontece com metade das equipas do campeonato português, ou um terço das equipas, por exemplo no jogo com o Tondela, é verdade que ele não tinha o Gabri Veiga disponível, mas duvido que ele jogasse com Gabri Veiga, Mora e Willian Gomes. Mas acho que seria interessante esta opção de jogar com os três, porque eles realmente estão em grande forma. Agora o Farioli vê de outra forma, como ele sabe que a equipa se desgasta muito. Aliás, o Porto, já deu para ver, eu acho que o Porto vai ter lesões até ao fim da época, porque realmente o Porto exige muito fisicamente dos jogadores, e o Farioli exige muito mesmo dos criativos, mesmo sabendo que eles rendem mais à frente. Eu acho até que o Rodrigo Mora consegue estes números, porque nesse jogo com o Molde ele teve mais liberdade para jogar à frente. O próprio Eustáquio, quando entra, joga à frente do Frolt e do Pablo Rosário. Também o Farioli, sabendo que tem Pablo Rosário, que é mais forte defensivamente, libertou mais uma hora, fez toda a diferença, mas realmente os criativos também cansam-se mais, lesionam-se mais, e o Farioli joga com isso. E é por isso que ele também quer ter duas opções, e é por isso que se fala também do Batrakov, porque ele não veria com bons olhos ter 3 opções criativas, uma vez que na concepção dele, no modelo de jogo dele, em que os criativos se esforçam tanto defensivamente como todos os outros jogadores, mesmo sendo mais fracos fisicamente e mais fortes a desequilibrar, acaba por desgastá-los muito, e o Farioli gosta de ter várias opções para ir gerindo e fazer aquela troca por troca que só faz com que refresque a criatividade. E daí também o Farioli insistir tanto em querer um extremo, quando toda a gente acha que ele quer um ponta de lança, a prioridade dele está num extremo. Pode ser um extremo que faça também a posição de ponta de lança, como ele tentou fazer com o Caramó. Eu tenho dito muitas vezes, o Farioli é muito previsível, é muito claro. Quando ele coloca o Caramó a ponta de lança, ele dá o sinal para o clube de que precisa de um ponta de lança, não tem opções, mas também dá outro sinal de que quer extremos que possam jogar naquela posição. Eu acho que o Borja Sainz pode fazer aquela posição, acho que o Mora também, como falsos novos, mas realmente o Farioli quereria se calhar um extremo com mais capacidade. Claro, é como ele disse, eu quero reforços para todas as posições em que preciso, ou seja, seria um extremo e um ponta de lança. Não podendo, acho que entende-se a prioridade no extremo por esta questão, é que ele quer ter 2 jogadores para cada posição, 2 criativos para poder trocar entre os criativos, porque a equipa fica muito necessitada desses jogadores, porque é uma equipa muito sólida, com pouca criatividade. Basta ver, por exemplo, o Pablo Rosário, é outro jogador que também está com números incríveis, mas é um jogador mais defensivo, forte fisicamente. Qual é o ponto mais fraco do Pablo Rosário? É a criatividade, é precisamente por isso que o Farioli depois precisa tanto de proteger o Gabri Veiga, o Mora e o Willian Gomes, que são os criativos da equipa. O Borja Sainz também será, mas é um jogador mais lutador. O próprio PP também é criativo, por isso é que eu digo que ele pode jogar ali na posição 10, mas acaba por ser mais um jogador de equipa e um extremo mais equilibrado, não tão imprevisível ou tão explosivo como o Willian Gomes. Também é fruto da juventude, mas o Farioli privilegia estes jogadores e depois fica dependente muitas vezes dos criativos para abrir o jogo. E já agora falando do Pablo Rosário, não podemos deixar de salientar aqui, é o jogador totalista do Porto na Liga Europa, está a fazer grandes jogos. Eu hoje olhava para o contrato do
do Pablo Rosário, e recordava que ele custou apenas 3 milhões de euros. Isto também é uma lição para nós que estamos aqui a especular muito sobre o mercado de transferência de janeiro. O Porto, o jogador mais barato que o Porto contratou, está a ser um jogador decisivo, cada vez mais os adeptos gostam dele, está a crescer muito, está a fazer passos decisivos, defensivamente impecável, também tem estatísticas impressionantes. Eu penso que ele é o jogador do Porto que tem mais recuperações de bola na Liga Europa. Não sei se é até o jogador da Liga Europa com mais recuperações de bola, é impressionante a capacidade defensiva dele, e depois ainda faz aqueles passos, ele tem sempre passos, como eu digo, muito objetivos, põe a equipa a jogar muito rápido, acaba por ser um futebol mais rápido quando ele está em campo, porque ele sai a jogar muito rápido, e depois ainda faz aqueles passos fantásticos, como o passo que faz para o Rodrigo Mora no golo do Samu. E já agora falando de Samu, o Samu também está em alta, era previsível, o Samu marca 2 golos na Liga Europa, foi muito falado em Espanha, continua a ser falado em Espanha. Eu ontem dizia, ele foi comparado ao Ferran Torres porque atingiu os 13 golos na época, que é a mesma marca do Ferran Torres, mas há mais, os jornais espanhóis estão doidos com o Samu. Esqueceram completamente aquela fase que os adeptos esportistas não esquecem tão facilmente. Há ali um período de 5 jogos do Samu em que ele não consegue marcar golos, uma seca muito grande em que o jogador começou a ser criticado, mas realmente ao marcar 2 golos na Liga Europa com uma boa exibição como fez. Aliás, eu via um jornal espanhol, já não me lembro se era a Marca, que dizia que o Samu queria o hat-trick, mas o Farioli colocou gelo nas ambições dele e retirou, evitando que ele fizesse o hat-trick para poder ter o melhor ponta de lança no jogo com a Estrela da Amadora. Ou seja, os jornais espanhóis estão mesmo empolgados com o Samu, e eu sei que isto gera muito entusiasmo no Samu. O Samu é um jogador muito emocional, com muita energia, é quase uma pérola, um diamante por lapidar. É o jogador mais caro de sempre do futebol português. Ele tem só 21 anos e ele é uma pérola por lapidar. Como dizia, já disse isto algumas vezes, o Samu não teve formação num clube grande, então precisou de formação agora, mas ele está a melhorar muito no jogo de costas para a baliza. Eu noto diferença no jogo com o Tondela, que ele vinha buscar muito jogo atrás, e mesmo agora neste jogo da Liga Europa, também com o Molde, também achei que ele vinha buscar mais jogo atrás, joga melhor de costas para a baliza. O golo que ele marca, em que ele roda sobre a bola, é precisamente uma recepção que ele parece estar a melhorar bastante, e depois já marcar golos à ponta de lança, cheio de instinto. Claro que o valoriza muito mais, como dizia o Farioli em relação ao Froholt, que também é outro jogador que está em alta, que se o Froholt começar a finalizar melhor, ser mais eficaz, vai valorizar muito e tornar-se um caso sério, porque realmente o Froholt já é o motor do meio campo do Porto, mas neste jogo da Liga Europa notou-se que ele apareceu mais vezes à frente para fazer golo, e o Farioli salientou que se ele for mais eficaz, pode valorizar, o que mostra que o Porto também está a trabalhar isso. O Porto realmente tem tido, em termos de treino, está a melhorar muito os seus jogadores. Também o Porto apostou em muitos jogadores com margem de progressão muito grande. O Froholt é um deles, tem apenas 19 anos, é fantástico, e ele tinha dito em entrevistas, acho que foi até na seleção que ele disse, que queria melhorar a chegada à área para ser mais decisivo, e claramente Farioli ouviu e está a trabalhar isso, assim como está a trabalhar o jogo de costas do Samu, e está a trabalhar também o jogo defensivo do Mora, embora isso aí já seja mais polémico. Não sei se eu concordo tanto que o Mora tenha que trabalhar tanto defensivamente, porque isso desgasta depois à frente, como se viu no jogo da Liga Europa, em que ele mais solto fez um jogo impressionante, em que acertou todos os dribles e 80% dos passos, fez ainda assistência decisiva para o Samu. Portanto é um jogaço, um verdadeiro recital do Mora. Depois do recital do Gabri Veiga também, no outro jogo da Liga Europa anterior, também no Dragão, e portanto eu acho que o Froholt está a ser trabalhado para aparecer mais na área e para fazer mais golos, mas também o Froholt nunca será um jogador tão eficaz por essa questão também, porque o facto de ele correr o campo todo faz com que depois na hora de finalizar não tenha tanto discernimento, e isso tem acontecido com outros jogadores que nem correm tanto como o Froholt tem outra capacidade física, mas acho que depois na hora H é mais difícil, se bem que também temos que dar o mérito, como eu tinha dito aqui depois no rescaldo do jogo, ao guarda-redes do Malmo, que faz defesas impressionantes, e é por isso que o Froholt não consegue marcar o golo, e o Porto faz 30 remates e só marca 2 golos precisamente por isso. Foi uma grande exibição também do guarda-redes do Malmo. Mas então o Farioli, além de gerir a equipa, não é só essa a preocupação dele, ele está também a desenvolver muitos jogadores jovens do Porto. O Samu, o Froholt é uma aposta mais do Farioli, que também está a desenvolver outros jogadores como o Mora, o próprio Alarcón também, o Denis Gul, mas o Samu é já uma aposta da direção, já vem da época passada. O Porto mostra ao comprar o passe completo dele que queria apostar nele, tanto que até o selecionador da Espanha também parece ser aqui um papel importante no desenvolvimento dele. E é também, muita gente critica que o Porto realmente é um jogador o Porto não tem que formar jogadores, mas também é uma oportunidade que o Porto tem de ter um jogador de muito valor, que se estivesse totalmente formado, se calhar nunca poderia jogar no Porto, porque iria valer muito mais e estar já num gigante. E portanto o Porto aqui aproveita bastante o talento do Samu, só que tem que o ajudar, e acho que está a melhorar muito o Samu, e este ano tem tudo para bater recordes. Ele na época passada marcou 27 golos, agora já leva 13. O William Gomes, que é o segundo melhor marcador, só tem 6, portanto é uma diferença muito grande apesar de tudo,
E o Samu é como eu digo, isto é efeito de bola de neve no Samu, ele é muito emocional e quando ele marca golos, normalmente no jogo seguinte ele entra sempre com mais força. Agora no jogo com a Estrela da Amadora, se não tiver Gabri Veiga e Mora vai ser mais difícil para o Samu, porque vai faltar-lhe um jogador também que lhe crie mais jogadas de perigo, que distraia também as defesas, porque ter o Eustáquio ou o Pablo Rosário naquela posição limita mais o ataque do Porto. É curioso que em relação ao Samu, também em Espanha, associam muito o bom momento dele ao facto do Luuk de Jong estar lesionado. Eu até costumo dizer o contrário, costumo dizer que o Luuk de Jong em forma é que poderia pressionar mais o Samu, que ele pressionado costuma jogar melhor, mas eles vêm por outro prisma, que também pode ser verdadeiro. Chegam a dizer que o Luuk de Jong e o Samu conversam todos os dias, também é normal, porque estão lá no centro de treinos, mas como se o Luuk de Jong fosse o professor do Samu. Acho que isto também foi pensado, mesmo que o Luuk de Jong jogasse e não estivesse lesionado, que infelizmente lesionou-se 2 vezes, mesmo que não estivesse fora das opções, eu acho que o Luuk de Jong seria sempre o professor do Samu, acaba por ser também o do Denis Gul, mas acho que o Porto até contrata o De Jong já a pensar nisso, em ter um avançado experiente que ensine mais coisas ao Samu, e realmente ele tem uma coisa que o Samu não tem tão boa, que é o jogo de costas para a baliza, que o Samu está a melhorar muito, pode ter realmente a ver com isso. E o De Jong é aquele jogador que também divide opiniões. Aqui muita gente, quando eu falei no último vídeo se o De Jong devia ou não renovar pelo Porto, que eu era da opinião que não, porque ele já é um jogador já com uma idade avançada e não sabemos em que condições físicas vai estar depois da operação, a verdade é que muita gente acha que ele deve renovar, e eu hoje via que é também o sentimento geral, penso que do clube. Eu acho que o Porto está inclinado para renovar com o De Jong, ele tem a última palavra, porque ele também tem a opção de escolher se renova ou não, porque ele tem esse tal contrato de opção, mas é possível que tenhamos o De Jong na próxima época novamente. E eu só tenho reticências em relação à forma física dele, porque eu acho que não é compatível o Porto ter não pode ter um jogador que fica 2 anos sem jogar, mas também isto é adivinhar o futuro, porque o De Jong, o que me dizem é que esta operação que ele vai fazer com que ele pare mais tempo, mas é para arrumar de vez para que essa lesão não volte a acontecer. E portanto até o facto dele optar pela operação dizem que isso é um sinal de que ele quer jogar mais anos, então pode ser até que ele faça uma época muito melhor na próxima época, pode até ser já sem Samu, porque o Samu começa a ser muito cobiçado lá fora, como vimos nesta exibição da Liga Europa. Ele foi muito falado em Espanha e é interessante como os jornais espanhóis ignoram quando ele esteve 5 jogos sem marcar, mas agora que ele realmente está muito bem, acabam por valorizá-lo muito e isso chama a atenção de outros clubes, e o Porto já sabemos que se tiver que vender, vende, se for por valores muito altos. Mas não são só estes jogadores que estão a causar impacto lá fora, a verdade é que a maior parte do 11 do Porto está a causar impacto, e hoje li uma entrevista do Mateus Fernandes, ele era jogador do Sporting, mas ele a falar do Bednarek, porque ele jogou com o Bednarek e ele rasgados elogios, como sempre, claro, o Bednarek é sempre muito elogiado, mas o que é certo é que elogiam muito o Mateus Fernandes fala do como ele é regrado na alimentação, um jogador muito dedicado, que leva muito a sério, muito profissional, e de facto eu acho que o Porto foi buscá-lo, isto é só prova que o Porto foi buscá-lo mesmo por esse perfil. O Porto fez um trabalho muito bom na pré-época para encontrar os reforços que encaixavam nas exigências de Farioli, e o Bednarek foi sem dúvida um deles. É realmente um capitão dentro de campo, o Mateus Fernandes a dizer que ele faz lembrar, até comparou com o Coates, porque ele jogou no Sporting. O Coates também era um jogador muito experiente do Sporting, também era goleador. Eu acho que o Bednarek ainda podia marcar mais golos, ele é alto, podia marcar mais golos de cabeça, mas realmente não podemos exigir mais. Ele joga muito bem com os pés, sai muito bem a jogar com os pés, é um líder da defesa. O Porto no jogo com o Molde, por exemplo, jogou com uma defesa mais alta e ele continuou muito forte, sendo um jogador tão alto. Normalmente os centrais mais altos são mais lentos, mas o Bednarek parece-me ter uma velocidade muito considerável e portanto é uma grande contratação do Porto, e é mais um jogador que está a ser muito bem falado também em entrevistas, lá fora na imprensa, a ser muito destacado. E falando em entrevistas, também vi hoje uma entrevista do Ricardo Quaresma, essa lenda do Porto que foi formado no Sporting e que se apresenta como portista, ele a dizer que o Porto voltou a ter o seu ADN, acho que é mesmo isso, realmente, que é uma equipa que nunca desiste até ao fim, e realmente é isso, o Porto recuperou esse ADN e também é isso que empolga os portistas. Eu às vezes converso com benfiquistas ou sportinguistas que me dizem que é demasiada expectativa à volta da equipa, sendo que o campeonato ainda não vai nem a meio, mas a questão é outra, é que os adeptos sentem que realmente é uma equipa com um espírito diferente, e também tem batido recordes de pontos e mesmo as exibições, quando não são muito boas, ganha na mesma. Tem sido uma equipa muito sólida e naturalmente que isso ajuda tudo, mas também há um sentimento de que realmente há um espírito diferente à volta da equipa, e acho que é isso que se refere o Quaresma, muito bem o Quaresma aqui a analisar que realmente é isso, é o tal ADN que se sente que está mais vivo, e elogiou muito o presidente do Porto e também o treinador do Porto, Farioli. Depois naturalmente falou também do Sporting, dizendo que o Sporting tem jogado muito bem nas últimas épocas, é natural porque ele passou pelo Porto, pelo Sporting, e do Benfica, mostrou que não gosta do Benfica porque ele a dizer que não quer nem falar do momento do clube,
Mas eu acho sempre interessante estas entrevistas e acho também que estas entrevistas devem ser divulgadas aos jogadores também para eles estarem em contacto com as opiniões também destas lendas do Porto. Eu ontem falava que era uma efeméride que o Porto tinha ganho um Mundial, a Taça Intercontinental, e o Quaresma era um dos jogadores que fazia parte dessa equipa. Foi a estreia dele no Porto, na época de estreia. Ele ganha logo uma Taça Intercontinental e portanto são estas lendas que é sempre bom ver entrevistas dele, embora a entrevista tenha sido uma entrevista muito grande em que ele só falou um pouquinho do Porto, mas é sempre bom ver que ele sente esse ADN e é um jogador que já ganhou muito pelo Porto e portanto tem peso as palavras dele. Se ele sente isso é porque realmente é mais uma confirmação de que há um espírito aqui diferente ganhador. Na parte em que ele elogia o Vilas Boas, o presidente, ele fala muito das transferências, a dizer que o Porto contratou os jogadores com muita qualidade para ajudar a equipa. É mesmo isso, não é só os jogadores com qualidade, é jogadores com muita margem de progressão, como o Froholt, é jogadores com o perfil certo, como o Bednarek, e é jogadores como o treinador queria, como o Kivior, e portanto o Porto realmente mexeu-se muito bem no mercado, e o Pablo Rosário também, esse é o maior exemplo de um jogador que o treinador queria e o Porto contratou, e é por isso também que há muita expectativa para este mercado de janeiro, porque o Porto, entre lesões e até algumas falhas nas contratações na pré-época, em que, por exemplo, o Porto queria contratar um extremo, não conseguiu, e depois foi buscar o Caramó, já depois do fecho de mercado de transferências, ele nunca se impôs na equipa, embora o Caramó, fazendo aqui um parênteses, marca um golaço pela equipa B, atenção a isso, o Caramó foi decisivo, a equipa B ganhou 1-0 com o gol do Caramó, a atenção do Farioli, mas acho que mesmo assim ele não se adaptou muito, como vimos no jogo da Taça da Liga. Também foi injusto para ele porque jogou a ponta de lança, mas o Porto realmente não conseguiu contratar um extremo. Em janeiro vai com certeza contratar. Temos hoje uma notícia que é má para o Porto, porque é um dos jogadores que o Porto tinha em consideração para contratar, que era o Ryan do Vasco da Gama. Ele renovou, ele ia ficar sem contrato agora em janeiro, ou melhor no fim da época, e poderia sair em janeiro, e era uma excelente opção para o Porto. Ele acaba por renovar. Agora eu não sei se ele renova porque a equipa quer segurá-lo ou se ele renova porque a equipa sabe que o Porto está interessado. Há também outros clubes, pode não ser o Porto, e pode tentar ganhar aqui uma margem negocial para que o jogador não saia a custo zero. E é interessante ver como o Porto está atento aos jogadores que podem sair a custo zero, como pode acontecer também com o Ruben Neves no fim da época, que eu até digo que ele poderia antecipar e vir em janeiro. Mas realmente o Porto agora tenta buscar jogadores, a oportunidade de jogadores que estão em fim de contrato, quando há bem pouco tempo era ao contrário, o Porto deixava era sair jogadores que estavam em fim de contrato. Há aqui uma mudança boa do Porto. O único jogador que o Porto ainda não conseguiu blindar é o Diogo Costa, já temos falado muito aqui dele, é uma situação estranha que está a acontecer com o Diogo Costa. Muita gente aqui falou sobre o Diogo Costa ter um empresário que é o Jorge Mendes, e atenção que, não querendo aqui, enfim, levantar teorias da conspiração, mas atenção que o Varela mudou também de empresário numa altura em que está a jogar pior. E menos, o Varela trocou de empresário. Vi hoje as notícias, por acaso não sei quem é o empresário, não conheço, mas achei interessante esta questão de ele ter trocado de empresário. Pode afetar, mesmo que não aconteça nada, pode sempre afetar algum rendimento do jogador ali, algum problema que ele tenha na troca de empresário. Pode também justificar esse menor fulgor do Varela, que felizmente o Porto tem o Pablo Rosário para o caso do Varela começar a baixar o nível exibicional, porque o Pablo Rosário tem estado em grande forma, e nisso aí o Farioli tem certas posições onde a competitividade está muito alta, e ali pelo número 6 é uma delas. E o Porto então parece-me perder a oportunidade aqui de contratar o Ryan, mas sabemos que o Porto está a apontar principalmente para o Luís Henrique. Essa é a grande aposta do Porto. Se o Luís Henrique chegar, vai ser uma espécie de Kivior do ataque, porque é o jogador preferido de Farioli, que obriga a bastantes negociações, mas que é um jogador que encaixa como uma luva na estratégia dele, que é uma espécie de PP, mas aqui já do futebol italiano, é realmente um jogador da preferência do Farioli, é um Kivior do ataque, mas o Porto tem que o negociar bem, vamos ver se o consegue trazer em janeiro ou não. Atualizando aqui um pouco a lista dos possíveis reforços do Porto, ontem alguém sugeria também Rosenberg, um jogador norueguês, mas eu confesso que eu posso estar enganado, corrija-me se eu estiver enganado, mas acho que ele é o número 6. Acho que o Porto não vai contratar o número 6 porque já tem o Varela e o Pablo Rosário. Tu mais esperas até o Eustáquio, porque no caso de chegar um 8 e um 10, que poderia ser o Batrakov e o Kenneth Taylor, o Porto iria ficar com excesso de jogadores para a frente e o Eustáquio poderia até contar como 6, ou até sair, mas eu acho que ele contaria como 6. Portanto, eu acho que o Porto não precisa de reforços para a posição 6. Mesmo contando que Pablo Rosário seria visto como central e o El Karouani chega ao Porto, eu ainda não confirmei essa notícia, mas que se realmente ele não vai a cana, acho que o El Karouani que seria reforço de qualquer forma, no fim da época. Isto claro que o Porto tem concorrência e por isso que se poderia também antecipar e trazê-lo já em janeiro. O El Karouani seria o lateral esquerdo, ocuparia ali uma posição na defesa e depois o Porto poderia abdicar de contratar um central e ficar com Pablo Rosário. E se realmente este jogador norueguês é 6, poderia ser essa a lógica.
Também pode ser a lógica de um Ruben Neves também. Ou então o Porto pode ir buscar aqui um jogador de qualidade emprestado, tendo em conta que depois no início da próxima época pode trazer um jogador já com mais capacidade negocial. Pode até ser o Ruben Neves, que é um dos nomes mais apontados, pode não chegar em janeiro, mas chegar no fim da época. Então podemos ter aqui uma opção para meio campo por empréstimo. Embora o Porto está muito forte, há muitos rumores que apontam muito para o Batrakov, e sabemos que Canatella também seria outro jogador preferido por Farioli, mas o Farioli está a dar prioridade a extremo. Portanto, eu acho que se o Farioli tiver o Luís Henrique, ele já não vai ficar tão preocupado se não receber um 8. Também o Porto está a colocar muita confiança na capacidade física do Froholt, que não se lesiona tão facilmente, mas tendo em conta o problema que o Porto tem tido com lesões, eu acho que o Porto precisa de contratar o 8 para ficar mais descansado. Agora tem que ser um 8 que aceite ficar no banco um ou outro jogo, ou pelo menos estar ali na rotação, porque o Froholt é dono e senhor daquela posição, e eu não sei se o Porto consegue contratar um médio que tira titularidade ao motor do meio campo. Agora também temos essa opção do Porto contratar um Batrakov, contar com Gabri Veiga como 8 e Froholt como 6. Há aqui umas mudanças no meio campo que o Farioli pode fazer. Ele disse que ia para o mercado com criatividade, mas de qualquer forma o Farioli, por muita criatividade que queira ter no mercado, ele não é muito apologista de mudar posições de jogadores. Ele não muda muito as peças de lugar, ele faz muito troca por troca nas substituições. A única exceção é o Pablo Rosário, que faz as posições todas, e portanto são estas as confirmações que temos. As certezas que temos neste momento é que o Porto vai à procura de um lateral esquerdo, que será o El Karouani, porque o Porto tentou e deu esse sinal, prolongar o Zaidu até ao jogo da Taça de Portugal, não conseguiu, e portanto o Porto está realmente preocupado com perder o lateral esquerdo. Portanto El Karouani será a prioridade. Quer trazer esse tal Kivior do ataque, o Luís Henrique, que seria o jogador que encaixa como uma luva no esquema de Farioli, e portanto está muito dedicado também para o trazer. Continuam os rumores de médios, sendo que o Batrakov é o jogador mais apontado ao Porto. Depois há muitos outros nomes, sendo que o Ruben Neves também é quase uma certeza para a próxima época ou para janeiro. O Porto pode tentar convencê-lo. Há vários nomes para médios, mas realmente a prioridade do Porto está no extremo e no lateral esquerdo, e depois ponta de lança também. Atualizando a lista, ontem havia alguém também que falava do Panichelli, eu já tinha falado do Panichelli há 2 vídeos atrás, ou 2 ou 3, é também uma possibilidade, é um avançado muito forte, eu tinha dito, embora eu tenha dito aqui também que daria prioridade ao Pablo, ou até ao Clayton, que tem falado muito Rui Ave, embora eu goste mais do Pablo, porque seria um jogador que já está habituado ao futebol português e por vir de uma equipa menor, talvez não se importe de sentar no banco, embora ele não entre naquele critério do Porto de que seja um jogador que vá jogar o Mundial de Seleções, ou que tenha essa aspiração. Embora esse critério foi mais apontado para a defesa central, que agora, olhando às movimentações, aos rumores e às pistas que o Porto vai dando, se calhar o Porto já nem vai contratar um central, vai contratar um médio que empurra o Pablo Rosário para central se for necessário. Ontem também alguém falava do Alás Begovic do Salzburgo. Eu já tinha falado dele na semana passada. Ele foi ali, houve rumores que apontavam ao Porto, mas depois, como não houve mais nenhum, eu não falei nada. Mas eu acho que é um jogador muito bom, que pode também jogar a extremo e que pode fazer a posição do Froholt. Também é um jogador, um motor de meio campo, um jogador que não se cansa, muito intenso. Também seria uma opção. Há aqui muitas opções realmente para o meio campo. Eu acho que o Porto vai agarrar uma delas, dando prioridade depois ao lateral esquerdo e ao extremo, que sabemos que o Farioli quer muito um extremo, mas acho que o Porto vai aqui esticar a corda das negociações até janeiro, e depois em janeiro é que vai perceber se pode ou não, se vai ter que ir para os planos B, que tem vários, sendo que o Ryan, por essa notícia de que renovou, pode ser menos uma opção. E para essa posição de extremo, no caso de falhar a negociação com o Luís Henrique, o Porto tem muitas opções aqui, que vai desde o Mandzukic até ao Hulk, que também foi aqui muito falado. Há várias opções que o Porto pode tomar, até criativas, como diz Farioli, de qualidade, e portanto o Porto tem aqui muitas opções, mas vamos ficar atentos então desse mercado de janeiro que está-se a aproximar, e atualizar essa lista sempre que for preciso, e ficando atentos aos movimentos do Porto então nesse mercado de janeiro que promete. E agora eu quero saber de vocês, destes nomes que temos falado muitas vezes de transferências, quais são os jogadores que vocês acham que podem ser mais úteis ao Porto? Se há mais algum rumor, algum jogador mais que vocês saibam que está a ser apontado ao Porto e que eu não tenha falado aqui, ou até algum jogador que vocês gostariam que o Porto contratasse, a lista realmente é muito rica em nomes muito bons que o Porto pode contratar. Sabemos que o Porto tem essa prioridade no lateral esquerdo e no extremo, que também pode contratar um 8 ou até um 10. E também qual é a vossa opinião? Quais são as posições que o Porto precisa mais de reforçar? Ou até se acham, como há muita gente aqui que comenta, se acham que o Porto não precisa de reforços e tem é que jogar com os que já tem. Qual é a vossa expectativa para esse jogo com a Estrela da Amadora? Vai ser um jogo com mais uma equipa muito fechada, eu estou a prever isso, como aconteceu com o Tondela, só que desta vez o Porto pode ir sem os dois números 10, que pode ser preocupante. Se acham que o Mora vai recuperar a tempo, se acham que o Porto vai conseguir fazer mais um grande jogo na linha do que fez com o Molde,
tentando ser mais eficaz para também não ganhar só por um jogo que podia ter goleado. Como é que vocês viram essas entrevistas do Quaresma e do Mateus Fernandes? Se acham que se concordam com a visão deles, que realmente o Porto está com um ADN, está de volta com o seu ADN, ou até os elogios ao Bednarek de ser um líder em campo, de ser um exemplo? E também qual é a vossa opinião em relação à evolução destes jogadores do Porto que estão a evoluir muito, o Samu, o Mora, o Froholt? Se acham que o Porto está a trabalhar bem, se acham que eles vão valorizar muito, se acham que o Porto vai conseguir segurá-los no fim da época? Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos, é sempre interessante os debates que se geram aqui nos comentários. Não se esqueçam também de deixar o like para dar uma força aqui ao canal, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores, vamos ver se conseguimos atingir essa meta antes do final do ano. Quanto a mim, volto amanhã para fazer a antevisão a esse jogo do Estrela da Amadora. O vídeo da manhã já vai contar em princípio com as declarações do Farioli. Eu gosto sempre de ver a conferência de imprensa, sempre muita expectativa para o que é que ele vai dizer. Ele costuma ser muito transparente sobre como é que vai preparar a equipa, como é que vai jogar o jogo seguinte. E de resto é isso. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo, um abraço a todos e até amanhã.